Bom dia pessoal, beleza? Essa é a nossa terceira videoaula sobre aquele projeto que foi passado para vocês, sala de aula, os alunos do curso de licenciatura em computação, certo? Um projeto de linguagem de programação 2, pedindo para fazer um, uma agenda aí com conexão ao banco de dados. Mostrando novamente o exemplo aqui. Esta aula é destinada ao que, gente? Eu estava conversando com alguns alunos, em mais específico até o aluno Leandro, ele informando que fez o exemplo, mas que estava dando erro em alguma parte lá do projeto dele, o que poderia ser. Para poder facilitar um pouco, ou melhorar aí o aprendizado de vocês, eu vou disponibilizar aqui para vocês visualizarem o código. Ou seja, se vocês fizerem do mesmo jeitinho que está aqui, visualizando o código, fazendo a conexão, vai dar certo também no computador de vocês. Porém, o que eu fiz? Não vou entregar também de mão beijada já o projeto completo para vocês. Lá na atividade, os atributos aqui são diferentes, são mais atributos, ou seja, vocês vão pegar simplesmente esse projeto que vocês estão visualizando aqui e implementar ele mais um pouco, ou seja, inserir mais alguns dos atributos necessários para o desenvolvimento idêntico ao projeto que foi solicitado, beleza? Gente, para começar, o que vocês vão fazer aí? Isso seguindo aquelas videoaulas do canal Java Completo que vocês já acredito que já assistiram, já mostrei o link na aula passada. Primeira coisa, para começar o projeto, criamos aqui um projeto chamado Arquitetura. Criei um pacote br.com.arquitetura.dal, ou seja, é o meu projeto DAO chamado Arquitetura. Criei na verdade uma interface DAO. O que é essa interface DAO, gente? Essa interface DAO, ela serve para o quê? A classe que implementar essa interface, ela é obrigado a dar corpo para esses métodos aqui, ó. Eu tenho o método insert. O que seria o método insert? Seria um método de inserir no banco de dados, ou seja, a classe que implementar essa interface DAO aqui, ela vai precisar dar corpo a esses métodos. O método de insert, que serve para inserir no banco de dados, o update, para poder atualizar, né? O delete, que vai excluir. Esse tem dois select aqui. Observe que um deles ele recebe como atributo do tipo inteiro. Nesse caso aqui, gente, eu já pensei, né, lá no projeto sobre o ID. Você vai receber um ID e vai selecionar esse select, vai selecionar lá no banco de dados uma única pessoa. E já esse outro list aqui, select, isso aqui serve para poder no banco de dados selecionar todas as pessoas. Lembrando que esse list aqui, ó, é do tipo Java útil e não do tipo Java.awt, tá? Observe lá que ele vai importar aqui para cima, importe Java útil.list. Ou seja, é dessa lista aqui que a gente está implementando, ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esta interface aqui e exportar ela, ok? Vocês vão exportar a interface também, explicando já nas videoaulas. Exportando ela, ela vai ficar do tipo .já. Tranquilo, gente? Só mostrar ela aqui agora que vai ser o projeto que a gente está fazendo. Esse aqui, ó. Projeto testando. Esse projeto aqui. Observe que vocês aí vão criar esse novo projeto. O nome pode ser o nome que vocês acharem mais adequado. Dentro desse projeto, eu criei uma pasta lib, onde eu importei na verdade, né, coloquei lá na pasta este arquivo aqui, arquitetura.já, que na verdade é a interface que eu exportei aqui de arquitetura, beleza? Para quem estiver com dúvida nessa parte de import, a gente assista as videoaulas lá do canal Java Completo, que está explicando direitinho sobre essas importações. E este outro arquivo aqui de importação é o arquivo MySQL Connect, que serve para poder fazer a conexão, o plugin de conexão do Java com o banco de dados. Tranquilo? Então vamos lá. O que vocês vão fazer aí? Primeira coisa, gente, eu criei aqui um pacote chamado bin. Esse projeto BIM, galera, ele vai ter aqui, ó, apenas as entidades existentes no projeto. Este meu projeto tem apenas uma única entidade, que é a entidade chamada pessoa. Essa pessoa, essa entidade, no caso, vocês já sabem que a gente vai criar uma classe para ela.
Essa entidade chamada pessoa possui 3 atributos: nome, CPF e e-mail. Voltando à dúvida lá do Leandro, eu acredito que pode ter dado problema no seu por ter colocado algum desses atributos do tipo inteiro ou do tipo integer. Para quem assistiu às outras videoaulas, pode até entender melhor o que eu estou falando. Por quê, gente? Para quem está começando, eu aconselho colocar todos os atributos do tipo string. Repito, para quem está começando e para quem vai fazer o primeiro projeto. Por que, que eu estou aconselhando vocês a deixarem do tipo string? Porque lá no código a gente vai perceber que eu também vou deixar lá no banco de dados as tabelas do tipo string. Deixando essas tabelas do tipo string, eu não preciso ficar fazendo conversão, principalmente na parte da interface gráfica. Eu não faço a conversão para poder pegar um arquivo que está do tipo texto, passar para inteiro, mandar para o banco de dados, voltar do banco de dados inteiro, converter novamente para texto para poder mostrar na tela. Então, para esse primeiro projeto, faça do tipo string, depois você implementa o seu projeto e coloque ele do tipo integer, certo? Lembrando então que essa classe pessoa minha é uma classe muito simples, só criei 3 atributos aqui do tipo private, nome, CPF e e-mail, criei os atributos get and settings destes atributos, são eles nome, CPF e e-mail, e criei aqui também, gente, uma sobrescrita da classe, ou sobrescrita do método toString, né? Este método serve, vocês vão perceber melhor quando vocês forem listar todos os usuários. Ele vai vir aqui e retornar apenas o nome desse usuário. Isso, novamente, para quem assistiu as videoaulas vai entender bem o que eu estou falando. Se vocês não colocarem isso aqui, ó, observe que eu vou tirar essa linha e vou executar meu projeto, só para vocês observarem o que vai acontecer. Observe que os nomes das pessoas, como que foi retornado. Por quê? Porque ele precisa desse método toString aqui, ó. Ele vai me indicar quando eu chamar esse método, porque quando eu vou imprimir esse método, ele vai imprimir apenas o nome. Observe agora que quando eu rodar com esse simples código aqui, ele vai aparecer também os nomes das pessoas, beleza? Vamos lá então. Então essa é a minha primeira classe, a classe pessoa, beleza? Além da classe pessoa, eu voltei aqui também criei um pacote chamado controle. Esse pacote vai servir para quê? A gente chama ele de pessoa BC, ok? Essa pessoa que vai fazer o controle, ou melhor, as consultas, inclusões com o banco de dados. Observe que aqui eu criei uma pessoa do tipo BC, ela chama todas aquelas métodos que a gente já tinha colocado, ó, o método insert, update, delete, select, que vai selecionar uma única pessoa, e um select aqui que vai retornar uma lista. Tranquilo? Gente, não vou falar de novo para vocês assistirem as outras videoaulas. Só vai entender essa videoaula aqui quem assistiu as outras videoaulas, beleza? Então aqui está todo o meu código da classe pessoa BC, ok? Depois qual outro projeto, que eu criei aqui novamente? Criei um novo pacote chamado pessoa DAO. Antes de mostrar esse pacote pessoa DAO, eu vou mostrar para vocês aqui o pacote chamado útil. Esse pacote que eu criei útil, gente, ele possui todas as classes estáticas, ou seja, o que eu vou utilizar no meu projeto todo. Eu tenho aqui a minha classe do tipo Connector. Essa classe é a classe que vai fazer conexão, beleza? Vai ser idêntico ao projeto de vocês aí. A única coisa que vai mudar é o que? O nome do meu banco de dados, que chama testando. Falando nisso, eu vou até mostrar o meu banco de dados aqui, ó. Vamos lá nele, procurar o banco de dados testando ele aqui, ó. Testando. Entrei no meu banco de dados testando, eu vou ter uma única tabela chamada pessoa. Pessoa possui o que? Nome, CPF e e-mail, ok? Que são aqueles atributos que eu estou criando lá no meu projeto. Nome, CPF e e-mail. Já reforçando, a próxima aula que eu vou fazer é ensinando a vocês como me enviar esse projeto. Vocês vão exportar ao banco de dados de vocês e vão zipar a pasta lá do projeto e me enviar apenas esses 2 arquivos. É o nosso conteúdo da próxima videoaula. Voltando então lá para
para o meu projeto Java, observe que eu, nessa linha aqui da URL, eu estou chamando localhost, que é para abrir o meu banco o local que vai estar no banco de dados, chamado testando, como eu já mostrei para vocês. Só mostrando, abrir de novo aqui, ó, localhost, php admin, eu vou ter aqui meu banco de dados chamado testando, com as tabelas que eu já tinha mostrado para vocês. Voltando para o Java. Então vocês vão colocar esse código todinho aí. A única coisa que pode mudar também é o usuário e a senha. Se você instalou aí da maneira padrão, o usuário é root e a senha em branco. Ok? A minha classe start eu vou deixar para mostrar ela por último, porque a classe start é a que vai chamar o meu projeto, que vai ter a classe main. Então até aqui eu mostrei para vocês a classe pessoa que está dentro do pacote bin. Mostrei a classe pessoa BC que está dentro do pacote controle. Agora eu vou ver aqui, ó, a pessoa DAO. O que é essa pessoa DAO que está dentro da classe DAO? Gente, é aqui que a gente dá corpo ao interface DAO. Olha só, public class, criei uma classe chamada pessoa DAO, beleza? E implementei o que, gente? Implements DAO. O que significa essa linha aqui? Estou implementando aquele arquivo lá, ou melhor, é aquele arquivo que eu exportei da minha arquitetura, certo? Que tinha os métodos delete, insert, update, select, e estou dando corpo para eles. O que faz o meu método delete? Esse código todo aqui serve para poder deletar uma pessoa no banco de dados. Que bem simples, ele pega esse método, quem chamar ele vai enviar um objeto. Esse objeto normalmente é quase obrigatório que ele seja uma pessoa, então eu pego aqui, transformo ele em uma pessoa e guardo ele em uma variável do tipo pessoa, crio um string aqui que serve para poder deletar uma pessoa no banco de dados. Lembrando que eu estou deletando de acordo com o CPF, coloquei CPF no meu banco de dados como chave primária, e aqui eu crio um try cache. Try ele vai o que? Vai fazer a conexão com o banco de dados. Caso dê errado, ele chama esse outro método aqui. Continuando, essa aqui já vai ser o meu método insert. Mais abaixo eu vou ter o meu método list, que vai listar todas as pessoas cadastradas no banco de dados. E por fim, ele vai ter aqui um select que vai selecionar uma única pessoa no banco de dados de acordo com o CPF. E outra que vai atualizar essas pessoas no banco de dados. Ok? Acho que deu para visualizar todo o código aí. Qualquer coisa vocês vão dando pause e verificando o código. Então já mostrei que a pessoa DAO também. Agora a última classe minha, gente, vai ser essa classe cadastro pessoa. O que essa classe cadastro pessoa mostra? Todo esse código aqui vai me trazer isso aqui como resultado. Aquilo que eu tinha acabado de executar, né? Aquela minha parte da interface gráfica. Só um minutinho, como eu já tinha mostrado para vocês, essa parte é um pouco demorada mesmo. Ele criou essa parte da interface gráfica aqui para mim, certo? Isso aqui é a parte da minha interface gráfica, então. Voltando lá pro código. Aqui nesse código tem o que, gente? Vai ser o nosso código maior, porque eu crio aqui, eu não vou ficar explicando essa parte aqui de criar interface gráfica, não, lá na videoaula ele explica bem, lá no Java completo. Vou deixar aqui para vocês visualizarem. Ele cria um label, cria os botões, cria os métodos lá, action, command dos botões. Lembra que quando vocês criarem essa classe pessoa, ela vai estender a classe JFrame e vai implementar o action listener. Esse implemente action listener é para a gente poder verificar os atributos, ou melhor, conseguir identificar um botão quando a gente clicar nele e saber qual botão é esse que a gente clicou. Continuando aqui, vou passando bem devagar para vocês observarem o código.
Quem tiver com alguma dúvida sobre o código, pode colocar no comentário aí ou me enviar um e-mail perguntando, tá, gente? Faço questão de explicar esse código para vocês, mas eu acho que não é o foco dessa aula explicar essa parte desse código, apenas mostrar para vocês que pode estar com erro em alguma dessas classes aí. Aqui eu criei uma classe chamada monta pessoa, que ele vai montar essa pessoa. Essas linhas comentadas aqui, gente, são apenas outros testes que eu estava fazendo, tá? Carrega pessoa, todos esses métodos aqui vão ser para poder dar funcionalidade à nossa interface gráfica. Qualquer coisa vocês vão dando pause aí e verificando o código, ok? A última classe que eu acho que falta mostrar para vocês é a classe Start. Só recapitulando, mostrei a classe pessoa, mostrei a classe pessoa BC, mostrei a classe pessoa DAO, mostrei a classe Conecto e mostrei a classe cadastro pessoa. Só faltou o Start, a classe mais simples que a gente tem. Por quê? Ele apenas vai chamar minha classe aqui, minha classe principal, o do Public Static Void Main, ou melhor, o meu método principal, desculpa, tá, gente? Meu método principal, onde ele cria a minha interface gráfica e coloca ela como tipo visível. Quando eu executar esse código aqui, ele simplesmente vai abrir a nossa interface gráfica, que está inserindo, está excluindo, salvando, limpando, etc. Então, se vocês observarem esse código, pessoal, vocês vão ver que ele está funcionando, certo? Espero que ajudem vocês a criarem o projeto de vocês, reforçando, sei como está sendo difícil, ainda mais que vocês estão fazendo isso à distância, mas estou pelo menos tentando ajudar ou melhorar, sanar as dúvidas de vocês aí. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato, tanto pelo e-mail, vocês também têm até meu telefone se precisar ligar, tá certo? Estou aí à disposição. Um grande abraço e até a próxima. Bom trabalho.